Fala pessoal, professor Diego do Rally Review com mais um Autotalks. Estou aqui com meu amigo. Opa, aqui quem fala é o Gilvan, sejam bem-vindos a mais um Autotalks, né, nosso podcast aí. Hoje a gente vai falar sobre um tema, na verdade sobre vários temas que circulam um assunto, né, Diegão, que são os medos e receios no pós-residência. Isso. Acho que naturalmente todo mundo vai ter muito medo, né? Uma fase nova, tudo não sabe muito bem para onde ir, o que fazer. E a gente vai tentar clarear aí com base em algumas das dúvidas que vocês lançaram pra gente aí no Instagram, tudo, e com base naquilo que a gente passou também, né, Diegão? Então, é porque a gente, na época que esse episódio vai estar saindo no ar, é bem realmente a época mais decisiva, assim, de final de residência para quem tá no R3 principalmente. Mas eu acho que esse é um episódio também que serve muito para quem tá mais cedo na residência, até para quem já saiu e tá no fellow e tá, às vezes, né, sem muita rotina, assim, própria, digamos assim, né? Ainda tá inserido em algum serviço. E é algo que é baseado nas nossas vivências, a gente teve vivências diferentes em relação a isso, então acho que vai ser legal aí pro pessoal. Até para clarear algumas coisas, como você mesmo falou, né, Gilvan? E ter duas visões, assim, tanto do Diego que voltou para a terra dele, Isso. voltou e tá aqui de volta em São Paulo se especializando, né? Vai fazer mais um retorno ainda. Mas já deu para sentir bem, né? Como foram as dificuldades, né? Exato, como é essa inserção aí inicial no mercado de trabalho. E aí a gente vai conversar sobre isso. Bom, eu quero contar um pouquinho como foi a minha situação. Acho que tem muita gente aí que sai de casa para fazer residência. É sempre uma decisão muito difícil. É bem mais confortável você ficar na sua cidade natal ou na sua cidade que mora, né? E também isso influencia muito diretamente a sua inserção no mercado de trabalho onde você está, né? Logicamente que as primeiras oportunidades, imagino, que surjam ao longo da residência, né? Talvez não no início, porque as pessoas ainda estão te conhecendo, mas conforme a residência caminha, aí os convites aparecem, os chefes, né, às vezes abrem algumas portas, você acaba começando a trabalhar, mesmo até um pouco antes da residência acabar, já começa a conhecer ali o serviço ao qual você é convidado. E para quem sai de casa com a pretensão de voltar, é bem diferente, né? Então, para mim foi assim, eu acho que, não sei se todo mundo sabe, mas eu me formei médico em Salvador, na Bahia, e vim fazer residência em São Paulo. Mas já sabendo que eu gostaria de voltar para Salvador, né? Inicialmente até pensava assim que se caso surgisse algo muito bom aqui em São Paulo, até cogitaria ficar, mas ao longo do tempo eu fui percebendo que o meu estilo de vida era mais compatível com lá do que com aqui, né? Não que São Paulo seja uma cidade ruim, pelo contrário, é uma boa cidade para se morar. Mas algumas coisas eu não gostei e tal, e enfim, não vem ao caso detalhar isso. E essa reinserção lá em Salvador, né, ela acabou surgindo após um convite, né, que eu tive de um otorrino lá de Salvador, né? E esse convite surgiu a partir de um colega meu, né, de residência na época, que tinha também recebido esse convite anteriormente, e esse otorrino lá em Salvador ainda estava precisando de pessoas, né? E aí eu acho que é o primeiro ponto, porque quando ele chamou esse meu colega, esse meu amigo, ele procurava algum profissional bom que estivesse saindo de São Paulo e voltando e retornando. E aí, na época, os preceptores lá da residência indicaram ele. E no ano seguinte também foi indicado, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que como você faz a sua residência, né? E principalmente no último ano, eu diria, né? Como você conduz a sua residência, como você é como residente, se você é um bom residente, se você trabalha bem, se você é responsável, né? Se as pessoas que estão ali com você confiam em você,
Eu acho que esse é o primeiro ponto para você, no pós-residência, ter oportunidades, né? Porque ninguém vai chamar alguém que não confia, né? Ou ninguém vai perguntar, e fulano de tal, como é que foi na residência? Putz, fulano de tal foi horrível. O cara era ruim, chegava atrasado, não era responsável com os pacientes, né? Enfim. Então, eu acho que esse primeiro ponto é fundamental. E, às vezes, a gente entra na residência e a gente não imagina o quanto isso, né, é definidor, né, pra gente no futuro. A gente tem uma ideia, mas é muito definidor, né? Acho que tua postura, né, na residência como um todo, principalmente aí nesse último ano, que é o mais importante, que você tem mais responsa no R3, é o que faz as pessoas olharem mais para você e confiar no teu trabalho. Além disso, né, para qualquer centro, assim, e você ter uma boa relação com os teus pares, com os teus chefes, com os pacientes, né? Ser uma pessoa de fácil relacionamento, acho que também ajuda, além dos atributos técnicos e de respeito com o paciente, de cuidado, de pontualidade. Acho que isso também é importante, assim, para as pessoas te abrirem mais portas, né? Sim. Naturalmente, você não vai sair abrindo o teu consultório. Assim, alguns até conseguem, mas você não vai sair já no R3, fim do R3, abrindo teu consultório ou abrindo o teu serviço de otorrino. Isso não vai acontecer. Normalmente, você vai entrar com alguém que vai te abrir uma porta inicial, ou que vai te indicar para uma pessoa, vai compor uma equipe. Cara, e assim, essa indicação eu acho que é uma das coisas mais importantes que a pessoa pode fazer, assim, profissionalmente. Porque, putz, se você indicar alguém errado, digamos assim, é uma coisa horrorosa, né, cara? É verdade. Depois que a gente sai, que agora você também tá mais bem inserido no mercado de trabalho em São Paulo, eu já estive lá também. Já tivemos oportunidades algumas de indicar pessoas, né, para determinada coisa. E, poxa, você só faz isso com quem você confia, com quem você conhece o trabalho, né? Você não vai botar a mão no fogo por qualquer um. Sim. E a pessoa que está recebendo aquela indicação também, né? Ela não vai... Ainda mais se ela for uma dona de serviço, né? Se colocar o nome dela ali em risco, digamos assim, né? Então, ele não vai querer chamar qualquer um. Ele vai chamar quem ele conhece ou quem ele confia e ele perguntou e a pessoa foi lá e deu o aval, sabe? Então, acho que já começa por aí. Eu acho que a pessoa que... Principalmente quem quer ficar onde está fazendo residência, né? Eu acho que ela já tem que começar desde o primeiro dia de residência pensando que aquilo ali é o laboratório para o futuro dela, né? Não só da parte técnica da profissão, que isso nem precisa ser discutido, mas também para a inserção dela posteriormente. Claro, vão ter pessoas que têm mais condição, ou que já têm, né, parentes aí no ramo, que já tem um caminho já mais trilhado. Mas isso é a minoria das pessoas, né? A grande maioria vai precisar começar por algum lugar, né? Sim. Não vai, às vezes, conseguir do zero começar, até porque você até pode começar, mas você vai precisar pagar as contas e as contas... e no início não vai dar para você pagar as contas, porque o nome você só constrói com o tempo, né? Então, eu acho que uma das grandes viradas de chave que a pessoa tem que ter ao entrar na residência é isso, é você imaginar-se, né, naquele âmbito daquela cidade, naquele ambiente de trabalho ali, e sua carreira sendo construída já desde o primeiro dia da residência. Né? Eu acho que esse é um ponto fundamental, e isso me favoreceu muito, né, nesse retorno aí para Salvador. Porque, como eu falei, a pessoa foi lá, perguntou para esse amigo meu, né, mas perguntou para outras pessoas também, né, que tinham tido contato comigo, e ele conhecia. E as pessoas deram um aval, né, porque eu, realmente, modéstia à parte, eu fiz uma boa residência. Né, e principalmente no meu último ano, eu acho que dei um pouco de salto de qualidade, assim, em relação aos outros 2 anos. Não, foi bem todos, cara. Se você não vale. E aí, cara,
Então, eu acho que esse é um ponto que foi realmente decisivo, assim. Acho que nada existiria do que eu fiz lá em Salvador, nesses 2 anos. Claro que teve um de pandemia, que acabou complicando um pouco, mas principalmente no meu primeiro ano, nada teria existido se eu não tivesse tido esse aval que surgiu de uma residência bem feita. Sim, tem que pensar que a residência é aquela... Depois que a gente sai da faculdade, às vezes aquele professor de uma matéria básica, tudo não vai ser o cara que vai te abrir uma oportunidade, você está indo para outra área completamente diferente. Agora, na residência é o teu primeiro passo ali na especialidade. Então, você já começa a virar otorrino naquele primeiro dia, inclusive na tua vida profissional. Então, vai ser um laboratório, uma vitrine, assim, para as pessoas te verem também, te ajudarem a fazer muita amizade. E pra você, como é que foi agora no lado de quem ficou na cidade, né, que fez residência? Então, essa questão aí da influência da residência, assim, pra você. Sim, pra mim eu acho que é bem mais fácil quando você já, por exemplo, eu nasci, fui criado aqui em São Paulo mesmo, então eu já imaginava mais ou menos, claro que eu não tinha noção de como que ia ser minha vida profissional, mas eu já me imaginava ficando aqui, né? Então, até pelo menos a princípio eu vou continuar morando aqui. E aí meus primeiros empregos como otorrino realmente foram os chefes ou veteranos que indicaram. Então, a partir deles, por ver onde eles trabalhavam, inclusive consultório, foi justamente com chefes com quem eu tinha contato ali no dia a dia da residência e os veteranos com quem eu tinha contato que me indicaram, assim, falaram, opa, tem uma vaga, tá precisando de um otorrino aqui, ou para um pronto-socorro, ou para um ambulatório, ou tem um horário de consultório disponível. Então, com certeza, foi totalmente atrelado aí aos contatos da residência. Legal. E eu também acredito que eu fiz uma residência bacana, assim, me esforcei, tudo, principalmente no último ano também. Então, acho que isso contou também para abrir mais portas. Mas essa turma toda é muito boa, né? Mas eu acho que vale a pena dar esse gás aí para... Não, com certeza. Não só por valor, assim, de você, né, ter essa ideia, assim, de, pô, eu fui bem, né, ajudei meus pacientes, tudo, mas também pensando em colher esses frutos, né? Exato. E aí uma outra questão, né, nesse tópico de você se inserir num lugar diferente, que foi até uma pergunta que mandaram pra gente lá no Instagram, agradeço a participação desde já. Tipo, como você faz esse retorno, né? Imaginando que não haja convites, né, como o que eu recebi, mas enfim, como é que eu faria, né? Só posso te interromper. Você já tinha o CRM lá da Bahia primeiro, né? Já fui formado lá, já tinha o CRM lá e transferi para cá, depois retransferi, né? E agora você tem, tipo, 2 CRMs, Eu tenho 2 inscrições, legal. Atualmente tenho 2 inscrições ativas até. E aí, então retomando assim, como é que eu faria essa reinserção, né? Como é que eu imaginaria o caminho a ser feito, né? Eu acho que o primeiro de tudo a gente já falou que essa questão da residência é fundamental. Mas eu sentiria, né, primeiramente, como é que é o mercado de trabalho na cidade que eu moro, né? Quero morar, né, na verdade. Até para isso me programar, por exemplo, uma complementação especializada, né, após a residência. Então, assim, por exemplo, se eu for para um interior de estado, que geralmente as cidades são menores, né, você não tem tanta complexidade de atenção à saúde, de repente não tem muito especialista para atuar com você, você não vai fazer cirurgias maiores, talvez uma complementação especializada seja algo até supérfluo em alguns casos, se a sua formação for boa, né? Mas você pode trabalhar uma complementação especializada, de repente, um pouco mais simples, um otorrinopediatra simples, entre aspas, viu, pessoal? Mas assim, que tem uma demanda que tem uma maior, demanda assim, muito maior, né? Tipo, por exemplo, um implante coclear, assim. Faz sentido, demanda, faz sentido? Não faz, porque mesmo particular, você não vai ter uma demanda numa cidade pequena que seja relevante, né? E pelo SUS, muito menos, porque o SUS tem grandes centros ali que são referência e não muda muito isso ao longo do tempo, né? Faz sentido você pensar numa base de crânio? Poxa, não sei, acho que não, porque
Você precisa de uma rede hospitalar boa, uma UTI boa, profissionais que saibam lidar com tipo de complicação, né? Então, às vezes, uma otorrinopediatria, por exemplo, te agrega muito mais, sabe? Então, primeiramente, eu sentiria ali como é que é o mercado de trabalho em relação aos profissionais que existem naquela cidade, né? Então, poxa, lá na cidade que eu tô buscando não tem, não tem ninguém que faça tal coisa, né? Ou tem um espaço para crescer em tal área. Então, isso seria a primeira coisa, né? A segunda coisa, agora a gente está falando, né, no momento atual não tem como deixar de falar, é o posicionamento na rede social, né? Posicionamento na rede social tem que ser um posicionamento que se eu tivesse a cabeça de hoje, eu já estaria fazendo desde a época da residência, sabe? Não para, durante a residência, falar que eu já sou otorrino, que eu já tenho conhecimento, mas para mostrar para as pessoas, né, da onde eu quero morar, né? Sim. Que eu tô ali, naquele caminho, né, e que elas vão poder contar comigo quando eu voltar, sabe? Que eu tô fazendo uma boa formação, que eu tô numa residência, né, que é bem conceituada, né, que eu faço tal e tal coisa no meu dia a dia. E aí esse posicionamento nas redes sociais, para quem tá retornando para a cidade de origem, né, após um período fora, é muito importante para as pessoas te verem, né? Porque elas não estão no seu dia a dia, você não tá no dia a dia delas da cidade. Elas não estão te vendo lá atuando. Então, você tem a rede social como uma ferramenta para as pessoas voltarem a lembrar de você, né? Logicamente, né, na sua turma de medicina, né, você vai ter colegas que vão, amigos e tudo, que vão, né, te encaminhar paciente e tudo mais. Mas as outras pessoas não. Então, elas precisam saber que você está naquele caminho, né, e que você está pretendendo retornar após a conclusão da sua formação. Então, eu acho que esse é o segundo ponto. Eu acho que a rede social é uma super ferramenta e cada vez mais ela vai ser importante, né, nesse aspecto. E para quem está fazendo essa migração de volta aí é fundamental, sabe? E a terceira coisa que eu acho que é interessante de fazer é você contactar os seus, né, professores antigos da faculdade, se a sua faculdade tiver otorrino na cadeira, ou procurar alguém, né, que possa te abrir uma porta, né, inicial. E aí você sentar para conversar com aquela pessoa, expor a sua formação, expor a sua intenção de retornar, né, e de como você quer trabalhar, você quer, né, tá com a pessoa lá, se você quer uma oportunidade, o que você pode agregar para ela, né? Acho que focar no que você pode servir, no que você pode dar a mais, assim, no serviço da pessoa. E às vezes tem muitas pessoas que realmente estão precisando de um otorrino, de alguém para entrar em cirurgia, ou de alguém para dividir horário de consultório, dar uma mão nas urgências e às vezes não tem essa conexão. Você está precisando de um lugar para você começar, tem uma pessoa que está ali necessitando de um profissional, às vezes que está ali com mais horário livre para fazer mais coisas, e aí é legal ter esse match aí, né? Não, com certeza. E de repente até fazer um estágio na própria residência, né? Tem muita gente que fez isso. Isso. E aí, esse era o meu último ponto, assim. Spoiler. Não, você foi bem. Aqui você tá pensando certo, né? Digamos assim. Não, porque o meu outro ponto seria isso. Se você dispor de um serviço universitário na sua cidade natal, na sua cidade que você quer morar, né? E a sua residência, né, permitir um estágio externo, eu acho lindo você ir para fora, tipo, pô, é muito massa. Você ir para fora do país, ver outras experiências, né? Ou fazer uma viagem top. Pô, isso é maravilhoso. Mas eu não utilizaria essa opção se eu tivesse. E eu tô falando isso para quem tá saindo da cidade que faz a residência. Para quem vai morar na cidade que faz a residência, eu iria para fora do país, sem dúvida nenhuma, porque eu já tô mostrando meu trabalho na residência. Agora, para quem tá saindo da cidade que faz residência e tá voltando para algum outro lugar, eu faria o meu estágio no local que eu tô pretendendo ir, sabe? E assim, eu faria o meu estágio, mas não faria como um observador só.
eu faria um estágio botando a mão na massa, ajudando nos ambulatórios, atendendo, fazendo o que fosse possível, sabe? Pra justamente eu poder mostrar ali a minha cara. Falar, ó, eu tô aqui, eu sou esse cara, pô, eu trabalho desse jeito, eu tô no estágio, mas eu tô aqui com vocês, então eu tô participando do serviço e é como eu quero fazer. Sim. Porque é inevitável, você vai chamar atenção, né? Não é todo mundo que faz um estágio e que tem essa postura. Com certeza você aumenta as tuas chances de dar certo, assim, de notarem teu trabalho, ou de entrar numa complementação especializada. Perfeito. Né? Do que chegar, às vezes, num dia de supetão ali, quero trabalhar aqui, ou num dia de processo seletivo, é mais complicado. Né? O cara vai olhar pra você e falar assim, mas quem é você? Da onde que você veio? Quem é que tá te referenciando? Entendeu? Então, acho que esses são os 4 pontos, assim, que eu focaria pra quem tá saindo de onde tá fazendo residência. Né? Você pensa alguma coisa a mais aí? Eu não vou poder dar esse relato de quem tá saindo do local que fez residência para voltar. É verdade. Mas eu concordo, eu acho que é isso que precisa mesmo, até eu conheço muita gente que fez residência até que junto comigo e voltou para os seus estados ou países. Sim. E eu acho que tudo isso que você falou é fundamental mesmo. E hoje a rede social também, puxando o gancho do outro tópico, é uma coisa até que eu preciso melhorar a minha rede social, falando nisso. Eu acho que é fundamental. Tem muito paciente que já está procurando, ainda mais. Se for para uma cidade, é legal que você se apresente, deixe um contato ali para as pessoas te conhecerem, ainda mais se for um lugar menor, que vai mais ali no boca a boca, ou por uma plataforma de internet. Eu acho que é legal sim. Legal. Acho que um outro grande receio, ou anseio, medo, enfim, das pessoas em relação à saída da residência é como ela vai criar um fluxo para si, né? E aí eu acho que muitas vezes a gente chega com uma expectativa que é um pouco fora da realidade, digamos assim, sabe? Porque você faz uma residência e você acha que no dia seguinte já vai surgir vários trabalhos, que as oportunidades vão brotar na sua porta, né? Que você vai para os melhores locais de atendimento, os melhores plantões, com os melhores horários. E eu acho que essa adequação da expectativa é muito importante também, porque para não gerar frustração, assim, sabe? Sim. Muito difícil que saia já assim muito bem colocado. Normalmente você vai sair com pequenas oportunidades, poucas oportunidades inicialmente, e às vezes para cumprir horários, né, principalmente se forem em pronto-socorro, em urgência, que não são assim os preferidos, né, da galera, domingos ou noites, e isso vai melhorando com o tempo, só que demora um pouco, né? Demora. Até porque as pessoas, conforme a gente vem reforçando, as pessoas querem te conhecer primeiro, né? Então, por mais que você, né, de repente tenha sido referenciado por alguém, isso é um ponto importante, mas o seu retorno é que vai fazer com que você crie nome, né, que as pessoas te chamem para mais coisas porque sabem que você trabalha certo, né, que veem você operando e veem seus resultados cirúrgicos e sabem que você, né, não faz nenhuma besteira, que você maneja bem as complicações que vão existir, né? E eu acho que essa adequação também de expectativa é importante, porque você vai comer um pãozinho ali que tá amassado, aquele pão dormido, mas depois você vai aumentando conforme o tempo passa, aumentando a qualidade do seu tempo de trabalho, né? E os locais também, né? Sim. E às vezes tem aqueles locais que são pontes para você ir para um outro local que você deseja mais. Por exemplo, as urgências às vezes fazem parte ali do teu início de vida de consultório, de ambulatório, por exemplo, para você ganhar teu dinheirinho para angariar alguns pacientes, né? Tem muito paciente da urgência que eu acompanho até hoje, assim, que eu encaminhei para mim mesmo, em regime ambulatorial e acompanho. Acho que foi legal, assim, não é... Tudo dá para você aproveitar, assim, de maneira a referenciar mais pacientes, a divulgar, vai no plantão com cartão,
Eu acho que isso é bacana, assim, tenha um lugar, assim, onde você possa atender os pacientes, nem que seja um local alugado ou consultório de alguém, isso eu acho que vale muito a pena. Sim, com certeza. Bom, um outro tópico que eu acho que é interessante da gente discutir é a questão das cirurgias, né? Ah, sim, já era, putz, a minha primeira cirurgia, assim, fora do âmbito de residência, sem ter alguém acima, assim, para orientar, você fica muito preocupado, assim. Você Nossa, sabe demais. que... Eu sabia que ia dar conta, assim, não era uma cirurgia muito complicada, acho que era uma endonasal bem simples, mas você fica meio assim, putz, agora sou eu. Pois é, e como é que foi pra você essa experiência, assim? Putz, mas foi legal, assim, depois que dá tudo certo, é legal. Mas gera uma preocupação, assim. É legal do otorrino que a gente está sempre, quase sempre em duplas, assim, tem alguém da equipe para te auxiliar e é extremamente recomendável que você chame alguém mais experiente que você para entrar nas cirurgias inicialmente. Alguém que você fala, pô, esse cara já está acostumado a operar, se der algum chabu aqui, eu vou ter a quem recorrer. Isso eu acho que é legal, mesmo que você se sinta confiante, mesmo que seja uma amígdala, uma coisa assim, acho que não compensa você ir lá de cara sozinho ou com um residente ou com alguém que tem assim o mesmo conhecimento que você. Eu acho que vale a pena sempre chamar alguém e as pessoas normalmente se ajudam. Né? Fala, pô, tem uma cirurgia lá, fala com um veterano ali que vai te ajudar. É, então, eu também lembro da minha primeira cirurgia. Acho que todo mundo vai lembrar, né? Da primeira cirurgia fora. Rapaz, eu não dormi uns 2 dias direito, eu acho. E eu ia operar uma adenoamígdala, né? Era uma criança ainda por cima. Uhum. E aí, putz, criança, você sabe, pô, vai evoluir bem, Uhum. mas se acontecer algo ruim, é muito ruim, né? Porque é Sim. criança. Fica pensando, pô, Então, se vai sangrar ou vai ter alguma então, coisa. poxa, foi assim, velho. Foi uns 2 dias sem dormir direito, né? Tenso. Curiosamente, no R3 fazia, logo que eu saí, né? Fazia algum tempo que eu tinha feito adenamígdala, porque, né, era mais cirurgia do R2, no R3 eu fiz a amígdala para fazer o volopalato, mas eu tinha rodado no estágio alguns meses antes. E aí, quer queira ou quer não, você fica ali um pouco meio frio, né? Então, Sim, demora da sim. cirurgia engrenar e tal. Até às vezes para pedir material, ou você vê no meio, tá faltando alguma coisa ali. Às Isso vezes você não pensou em tal é, passo, e você fala, não tá putz, medular, né? não tá medular ainda, pois é. E aí, putz, eu demorei pra caramba nessa cirurgia. Hoje em dia, claro, com mais experiência, totalmente diferente. Mas é dos grandes receios é como você cria segurança para operar, né? Eu acho que, assim, 100% de segurança, acho que nunca vai acontecer, né? Você sempre vai ficar preocupado. Sempre vai ter um estressezinho basal, Que é porém bom. saudável. Que é bom para você ficar ligado. Exato, assim, para você lembrar, pô, tem que fazer isso, lembrar de tal material, tem que tirar esse tanto, cauterizar e Exato. orientar desse jeito, cuidado, sinal de alarme, isso e aquilo. Isso é bom, ter esse estressezinho. Então, e aí eu acho que, assim, para você, né, criar isso, primeiro, você vai ter que ter um volume cirúrgico, né? Isso é muito importante para o cirurgião, né? Tanto para habilidade manual, quanto até para para você ter paz, né, na hora de operar Sim. e depois no pós-operatório também você saber que você fez os passos corretamente, que tá tudo no melhor cenário para não gerar nenhuma complicação, né? Mas você precisa operar, né? E aí, muitas vezes as pessoas têm muito receio de retomar essa rotina de cirurgia, porque na residência você está respaldado ali por N pessoas, né, ao seu lado e acima de você, que se acontecer qualquer problema, você vai ter alguém para te salvar, entre aspas, né? Mas para perder o medo, para criar segurança, você tem que se expor. Eu acho que essa é a primeira coisa, né? Exato. Acho que a segunda coisa é o que você falou, se você tiver condição de ter alguém mais experiente ali do seu lado, um amigo ali da residência mais velho, ou enfim, alguma outra pessoa que possa entrar com você para também te trazer um pouquinho de segurança, porque você vai estar com alguém mais experiente, né? E acho que uma outra coisa importante é você
criar uma rotina. Uhum. A gente vê, assim, nas nossas residências, cada chefe tem ali seu passo a passo, que às vezes você pensa assim, poxa, é muita mania isso aí, né? É muita coisinha, muito detalhinho, mas o cara é cheio de mania. Mas, cara, isso aí é muito... Eu com o tempo, eu passei a perceber que isso aí é muito legal, muito importante. Você julga até você criar as suas, né? Exato, exatamente, perfeito. Então, tipo assim, você criar uma rotina ali naquela cirurgia específica de... Primeiro você faz isso, em segundo você faz aquilo, terceiro você faz isso, quarto você faz aquilo, no final você revisa tudo, e aquilo ali você repetir centenas, né, várias e várias e várias e várias vezes, isso minimiza muito a chance de acontecer alguma coisa ruim, né? Porque técnica você vai refinar ao longo do tempo. E a curva de aprendizado do cirurgião é logarítmica infinita, né? E rotina minimiza não só essas intercorrências técnicas, minimiza o estresse do cirurgião. Sim, o cara que não tem ali uma ordem no negócio, que, putz, não tem o material, esqueceu, vai gerando estresse. Exatamente. E isso pode gerar mais intercorrência. Exatamente. E eu acho que se eu puder dar também um conselho aqui de uma experiência pessoal minha, que eu acho que também é fundamental, isso é uma coisa que meu chefe lá de Salvador fala, que quando a pessoa não tá bem mentalmente falando, né, não opera. Adia a cirurgia. Né? Isso é uma coisa que esse meu chefe me fala, assim, de vez ou outra que a gente conversa de cirurgia, ele fala, se você não estiver bem mentalmente, você tá estressado, você brigou com a namorada, com o namorado, aconteceu alguma coisa ruim na sua vida, adia a cirurgia. Porque se você operar estressado, se operar fora de foco, a chance de acontecer alguma coisa, né, ruim é muito alta. Isso é mais pura verdade. Né? Em 2019, lá eu passei também por uma situação familiar ruim com minha mãe. E foi a época que eu tava voltando para Salvador. E as coisas estavam começando a acontecer em relação a cirurgias e tal. Só que eu tava vivenciando esse estresse, minha mãe não morava em Salvador, eu tava tendo que manejar, né, à distância essas coisas. E aí agora fica mais fácil de ver, né? Claro, com a distância do tempo você analisa melhor as coisas. Mas era uma época que eu tava com uma rotina de trabalho intensa, com essa questão né, familiar também importante. E foi um período que as minhas cirurgias não andavam bem, assim, sabe? Eu nunca tive nenhuma complicação nesse período. Mas eu me expus de uma forma que eu poderia ter aumentado minha chance de complicar. Sim. Eram cirurgias que eu ficava mais facilmente irritado, por exemplo, né? Que às vezes você não tem a paciência ali necessária para uma refinação de técnica, né? Que às vezes você tá ali descolando um septo, que você pode até descolar um pouquinho melhor e tal, para preservar mais, mas você, enfim, perde um pouquinho da paciência e vai, sabe? Então essa é uma coisa que eu vivenciei, que eu acho muito importante para quando você sair. Primeiro porque você tá sem experiência ainda, né? Sim. E segundo, você não tá com as melhores condições pessoais, né? De fazer uma cirurgia. Poxa, é uma cirurgia, né, cara? É um negócio sério. É um negócio sério, né? Então, acho que uma experiência que eu acho que eu posso passar em relação a isso, e de conselho, quem sou eu para aconselhar alguém, mas enfim, de vivência, essa questão da saúde mental é muito, muito importante mesmo, assim, sabe? Sim. Pro cirurgião é fundamental, assim, o cara tem que estar numa noite bem dormida, né? O cara tem que estar com a sanidade mental ali adequada, né? Sem muito estresse, né? A cirurgia é uma coisa gostosa para quem opera, né? Legal. Tem que ser um bom momento ali, não pode ser um momento que seja cheia de nuances, cheia de coisas extra cirurgias, que a própria cirurgia já vai te trazer um estresse ali natural, basal, como você falou. Mas, poxa, você adicionar isso, coisas externas, é muito ruim, né? Sim. É engraçado que hoje, quando eu faço minha cirurgia, eu até tenho uma rotininha, assim, talvez um pouco de toque, assim, mas eu me sinto bem fazendo. Eu sempre vejo, assim, quanto que eu me hidratei, principalmente para cirurgia mais longa. Daí eu gosto de, antes de começar a cirurgia, eu vou no banheiro, aí tomo um copinho d'água, normalmente café da manhã tomado, a gente costuma operar mais de manhã, né? Não, cafezão.
Não caio mais nessa de operar em jejum. Pelo menos Nossa, pra não mim. não dá, cara. Não rola, começa a ficar mais Não irritado, dá. ou você fica... Você quer que acabe logo a cirurgia pra Sim, comer? sim. Puta que pariu. Desculpa, gente. Ou dá... Se a gente... Qualquer coisa a edição tira. A edição tira. Mas você já fica, pô, nervoso. E dá pra evitar, né? Pode tomar Pô. seu cafezinho da manhã, hidrata Com bem. certeza. Dorme Então, bem. Dorme bem, exato. Na residência, às vezes, não tem muito jeito, mas no dia a dia você pode regular, assim, o que é mais fisiológico para você, Com certeza. mais saudável. E acho que conversar muito com o paciente, eu acho que uma coisa, para quem está começando, para quem está em qualquer momento da carreira, acho que você ser transparente com o paciente e disponível. Disponível nem sempre é tão fácil, mas eu acho que tem que ser, principalmente nos pacientes cirúrgicos, de você chegar, explicar bem no pré-operatório o que você vai fazer, para que você vai fazer, o que pode dar errado. Claro que numa abordagem sem assustar também o paciente, mas explicando tudo que envolve fazer uma cirurgia. Dá um tempo para o cara pensar, aí no dia da cirurgia, passa antes, dá uma conversada, terminou, passa depois, conversa com o parente. Eu acho que isso tudo... Mesmo que ocorra, às vezes, um desfecho que não está ali, que não foi esperado, previsto, ou algo que né? você não gostou tanto da cirurgia, ou um sangramento pós-operatório, com certeza aquele paciente vai te encarar de uma forma muito, muito diferente. Você fala, pô, o doutor é preocupado comigo, perguntou certeza. como é que eu tô, que explicou direitinho tudo o que ia acontecer. Então, eu acho que isso é fundamental, assim, para vocês não terem experiência desagradável, assim, com o paciente e também para prestar uma medicina top, assim, né? Sim, com certeza. E aproveitando esse gancho, falando agora de um pouco de complicação de cirurgia, né? Que é sempre um receio aí que a gente tem. Desde a residência, obviamente, mas durante a residência é um pouco mais fácil. Né? Já que você está inserido num serviço que tem toda uma organização ali preparada para receber, às vezes, o paciente com complicação. E você vai ter sempre o respaldo de alguém, né? Sim. Idealmente falando. E complicação é algo que a gente sempre tem medo, né? Sim. Eu já tive umas 2 complicações até hoje, né? Tem um N já razoável de cirurgias, mas tive umas 2 complicações mais sérias. As 2 não precisei colocar em sala de novo, né? Uma foi um sangramento nasal após uma septoplastia. Só que o cara foi sangrar no 14º dia pós-operatório. Né? E foi um vasinho que ficou exposto lá no meato médio. Não sei por que surgiu esse vaso. Não foi da cirurgia, mas enfim, o cara sangrou de lá. E ele sangrou razoável, assim. E aí veio... E você nem tinha feito sinusé? Não, nem fiz sinusé. E aí vem o que você falou, assim. Minha relação com ele era muito boa. Né? Tipo, tenho ele no Instagram, ele me tem no Instagram, tem o meu telefone até hoje. De vez em quando ele me manda umas coisas. Ele gosta de futebol, né? Eu gosto de futebol. Aí ele me manda umas coisas de futebol, eu mando pra ele. Enfim, a gente tem uma boa relação. E tínhamos uma boa relação. E aí, pô, quando acontecia, eu fui no hospital lá vê-lo e tal. Aí a gente controlei inicialmente com o tamponamento anterior. Né? Falei com ele, ó... A gente tem a opção de colocar na sala e tal, pra revisar. E ele era meio... Ele tinha um pouco receio de cirurgia, assim, não queria. E a mulher dele também não. Sim. Aí, não, vamos observar, acho que agora que controlou e tal, beleza. Aí, 48 horas depois, tirei o tampão, o cara ficou bem. Só que aí, uma semana depois, ele sangrou de novo. Aí, eu pedi pra ele ir lá onde eu tava atendendo e tal... Mas controlei, não precisou tamponar. E aí eu vi onde estava sangrando lá, tinha um coágulo, dei uma aspiradinha e tal, enfim. E aí, deu tudo certo, né? Esse foi o primeiro caso. O segundo caso já foi um sangramento após a amidalectomia. Sim. O cara que tinha uma amígdala grau 10. Era impressionante, assim. Tinha uma apneia super grave. Era um adulto jovem também. E aí ele sangrou, só que ele era do interior do estado. Então ele sangrou na cidade dele, que era uns 200 quilômetros de Salvador. Aí até ele chegar em Salvador, transferido, demorou umas 6 horas.
né, do momento que iniciou o sangramento. E aí, quando eu fui vê-lo também, já tinha parado, né? E foi a mesma coisa com ele, assim, conversei com ele, falei, ó, dá pra gente colocar na sala, revisar e tal. Quando eu olhei, tinha só um coagulinho pequeno na loja. Aí ele, não, prefiro que só esperar aqui. Eu internei ele, deixei em observação, transaminha, aquela coisa. Sim. Foi tudo bem. Da mesma forma, também tinha uma boa relação com ele. Ele já sabia que era uma complicação possível de acontecer, né? Embora seja raro as complicações de amidalectomia. Não, eu sempre falo assim, me perguntam, a cirurgia é simples? Não, simples é não fazer nada. É uma cirurgia de baixo risco, de moderado risco, enfim. Mas chance vai ter, é raro, mas vai ter, né? Aí que vem uma questão que é interessante. Quando a pessoa tem uma complicação, você tem medo fica com medo, né? De fazer a cirurgia de novo. Ah, sim. Esse estresse que você tem logo depois de ter ocorrido uma... E aí eu acho importantíssimo a pessoa fazer. Tipo, ali, no outro dia, se der. Sim. Sabe? Ou o mais próximo possível. Nem deixar pensar muito nesse medo. Nem deixar pensar... Porque senão, cara, você cria na sua cabeça um monstro absurdo, sabe? Que vai te travar. Você já acha que o próximo vai sangrar, Você acha que o próximo vai ser com certeza um estresse que vai sangrar pior, que vai ser uma complicação mais séria. Sim. E, puxa, eu acho que isso é muito importante. Teve uma complicação e todo mundo vai ter. Sim. Cirurgião que diz que não tem complicação não tá operando. Ou é mentiroso. Ou é mentiroso, tá escondendo. Porque complicação... Quem opera não tem jeito. Quanto mais você opera, quanto mais você, né, tem volume, mais é matemática, né? Se é 5%, se você opera 100, é 5. Se você opera 1.000, é 50. É mais complicação, tá dentro do esperado, mas você vai ter mais, né? Então, eu acho que é importante, assim, teve uma complicação, revisa o que você fez, onde você talvez tenha, né, errado, acho que isso também é fundamental. Sim. Né? Então, revisa sua cirurgia mentalmente, se você tem gravado, foi uma endonasal, uma cirurgia de ouvido gravada, vê a sua cirurgia, vê qual passo ali que talvez você não tenha feito da melhor forma, né? Aplica alguma mudança na sua próxima e faz a próxima logo. Sim. E é legal para você ver, assim, pergunta para o paciente se ele fez algo de diferente. Tem paciente, às vezes, que não segue também o pós-operatório ideal. Claro que pode acontecer sem que haja ali alguma coisa que fugiu do recomendável. Pode acontecer de toda forma. Mas eu acho que é legal tentar aprender com isso aí, já que você não vai desistir. Você vai continuar fazendo e a ideia é até que cresça fazendo mais, né? Não, com certeza. Eu lembrei de um que eu tive, e esse me chamou muita atenção, que foi no 21º dia. Uma endonasal, septo com turbinectomia, sangrou no 21º dia de pós-operatório. O paciente antes disso estava ótimo. E aí foi até uma colega que atendeu no pronto-socorro, tamponou, internou, o cara ficou bem. E uma semana depois voltou com sangramento, e aí eu botei no centro cirúrgico, era um vaso ali formou como se fosse um granuloma, assim, na cauda do corneto, na região da turbinectomia. Era dali que sangrava. Daí a gente tirou ali, cauterizou e ficou ótimo depois. Mas esse foi um que me chamou a atenção pelo tempo. Nossa. Pô, 21 dias, 30 dias é sacanagem, Mas acontece, tá sujeito. Foi assim, de um N já até que razoável. Então. Teve um outro também que ele tinha von Willebrand, só que eu só descobri depois que ele sangrou no pós-operatório. Ele tinha coágulo, tudo normal a princípio. Sim. Um cara previamente rígido. E foi até uma sinusectomia anteroposterior. Foi uma cirurgia até que grande, assim, endonasal. E aí o cara fez um baita hematoma pré-septal. Eu achei muito estranho, porque eu falei, pô, não mexia assim, não expus, papirácea, nada. E aí eu fiquei com receio e entrei também no centro cirúrgico de novo para cauterizar, mas não tinha assim um ponto muito claro, então foi mais o receio ali de fazer uma compressão na órbita, mas era mais pré-septal.
E ele ficou ótimo, mas como eu achei estranho, eu mandei pro hemato e aí diagnosticou von Willebrand. Ah, louca. Putz, Mas cara. esse foi quando eu tinha um ótimo contato com ele também. Quando ele me mandou a foto no pós-operatório do olho dele hoje, eu falei, putz, cara, não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Hoje não. Hoje Não é possível. Nossa, E sabe aquela cirurgia que tinha situação. sido lisa? Que situação. Foi uma Então, situação a desse cara que eu falei chata. do septo, a gente fez o volupalato septo. Uhum. Pô, foi uma cirurgia super rápida, que foi tranquila, não sangrou quase Sim. nada, né? Foi lisa, Você sabe? sai até feliz e fala, nossa, ficou bonito mesmo, né? Ficou bonito, exato. Pô, Uhum. 1 hora e meia de cirurgia. Você fala, putz, tô operando rápido, tal, Sim. legal, ficou ainda bom resultado. E aí foi o cara que complicou, assim. Bem Impressionante. que isso não tem, assim, parâmetro nesse sentido, né? Às vezes a mesma rotina, e ele tinha uma comorbidade hematológica já. Sim, pois é. E em relação a plantões e sobreavisos, entrando aí na sim. reta final do podcast aí, Uhum. é também uma outra questão, né? Uhum. No plantão, em geral, você é o único otorrino, né? Na maioria dos lugares, Na residência que você tem mais de um otorrino ali, Uhum. mais de um colega para te ajudar, tem o chefe que tá, né, ou de sobreaviso, ou lá presencialmente, você vai discutir o caso. Mas no plantão não, no plantão é você, né? Uhum. No sobreaviso é você também que vai ser chamado. E aí, como é que foi para você? No início sempre dá um friozinho na barriga, né? Acho que não tem como falar assim, não, eu mato no peito, tô encarando tudo que chegar. E dá um medo, assim, e se chegar aquela complicação, aquela coisa às vezes que eu não tive tanto contato na residência. Mas eu acho que é ter humildade, não, por mais que você tenha medo, não deixar o medo fazer com que você não encare os plantões ou os trabalhos que você deseja pegar, porque o próprio plantão vai te fazer crescer, né? Assim, você lidar com urgências, acho que no começo é muito importante. Eu acho que complementa a formação na residência, a formação da vida. Sim. Você lidar com essas urgências, com esse receio e ter noção de que, por mais que você esteja fisicamente ali sozinho, normalmente tem um grupo ali de retaguarda, plantonistas mais velhos de outros dias, um chefe, um coordenador para quem você pode recorrer se você não estiver confortável ali em lidar com aquela complicação. Por sorte, na otorrino, dificilmente vai ter uma coisa assim, uma super emergência para o otorrino lidar, mas epistaxe, um abscesso cervical, que esteja impactando em via aérea. Então, eu acho que é encarar mesmo e sempre ter o contato de alguém, caso tenha alguém a quem recorrer, assim mesmo, para dar uma opinião, para dar uma palavra ali de suporte, ou mesmo para ir, né, se o negócio pegar fogo mesmo. E assim, acho que para acalmar os corações também, não é todo dia que você vai ver não coisa... é todo dia. Isso que a gente falou das complicações de cirurgia, sei lá, isso aí acontece nos últimos 2 anos foram esses sangramentos aí. Então, exatamente. Então, não é algo muito frequente, assim, e mesmo os casos que você vê, às vezes, na residência, que é até corriqueiro, né? Uma sinusite complicada, uma otite média aguda complicada. Putz, na real, fora do SUS, né? Principalmente no particular, putz, é muito raro, né? Sim. Acontecer. E quando acontece é o que você falou, raramente vai ser algo que você imediatamente precisa correr com o paciente que tá mal. Não, você vai ter tempo ali para até discutir o caso, chamar alguém para ajudar, né? Se indicar uma cirurgia, vai ter alguém para entrar com você. Para internar com calma, às vezes começar já um antibiótico, não é tão corrido assim. Por sorte, a otorrino... Até por isso que eu escolhi também uma especialidade não tão estressante nesse sentido. Para ficar longe disso aí. Pois é. Bom, Gilvan, acho que é isso que a gente tinha para passar, né? Acho que as perguntas... Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida, mas eu acho que a gente acabou falando... Acabamos respondendo as perguntas que o pessoal mandou ali no direct pra gente, né? Queríamos agradecer também a participação da galera que mandou essas perguntinhas. Acho que foi bom, né? Foi bom o episódio aí para elucidar um pouquinho de como é esse início de carreira no pós-residência. E que é sempre um pouco difícil, desafiador, mas que isso te ajuda a construir também o profissional que você vai ser. Então, é legal.
Belezinha. Então, galera, valeu pela presença, valeu pela audiência, né? Presença virtual, audiência aqui conosco e até o próximo episódio do Então, Auto valeu, Talks. galera, que vocês precisarem, ou algo que a gente não tenha falado, fiquem à vontade para entrar em contato aí no Instagram, no WhatsApp, a gente vai estar sempre disposto aí a ajudá-los. Tá legal? Então, até o próximo Auto Talks. Até já.